Graça e paz, abençoados. Estamos aqui de volta para falar sobre o tema O Espírito Santo em nós. O tema é discernindo o Espírito Santo em nós. Me perdoe. O tema é discernindo o Espírito Santo em nós, parte 3. Então, abençoados, como o irmão Paulo vinha falando, existem ensinadores em graça que ensinam que o homem, Adão, e aquelas vidas que vieram após Adão, olha só, percebe o entendimento, presta atenção. Eles ensinam, ensinadores em graça, e até no sistema religioso, ensina que Adão e os seus descendentes, até a cruz, eles não tinham o Espírito. E é verdade isso? Claro que não, né? Porque se formos ensinar que Adão e aquele povo, aquela geração, os frutos de Adão até a cruz, se formos ensinar que eles não tinham o Espírito, então, por favor, você que ensina isso, explique para nós, para o canal Luz da Graça, qual foram os espíritos que Jesus libertou quando ele venceu a cruz do Calvário. Qual foi os espíritos que ele libertou? E qual foi o propósito da sua morte de cruz? Não foi para libertar os espíritos que estavam cativos? Não foi para condenar nele a alma, para libertar o espírito que estava subjugado sobre a alma, estava morto, inoperante. Então, Cristo veio o que? Vivificar. Ele veio trazer vida. Tanto que ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Existem ensinadores do sistema religioso que usam esse versículo para extorquir dinheiro das pessoas, mas quando Jesus está falando de vida espiritual, de tirar da morte espiritual para a vida, para um espírito vivo, ter um espírito vivificante, porque ele foi espírito vivificante, que vivificou, que deu vida a todos os espíritos que estavam mortos, de Adão até a cruz. Você está entendendo, amado? Então, abençoados, temos que entender esse princípio. Não se pode dizer que os homens não tinham o espírito. O único espírito que eles não tinham para morar diretamente, para fazer morada diretamente, é o Espírito de Deus. Esse foi retirado do homem. Ele se apartou do homem no seu pecado, quando Adão pecou. Mas e o espírito humano, aquele que Deus soprou, abençoados? Esse espírito humano ficou morto, inativo, sujeito às vontades da carne. Já nascia sobre o desejo pecaminoso. Vamos ver o que Deus já disse já na geração de Noé. O que já acontecia? Gênesis 6, Gênesis capítulo 6, verso 5. Vamos do 3 em diante. Gênesis 6, 3 em diante. E disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Naquele dia havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram valentes, que houve na antiguidade, os homens de fama. Presta atenção, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação do pensamento do coração do homem era má continuamente. Então você está vendo? Agora vamos ver aqui
no verso, em Gênesis capítulo 8, ó, vamos ver aqui, Gênesis 8, 21. Sentiu o Senhor o suave cheiro, e o Senhor disse no seu coração, isso em relação à oferta que ele estava recebendo de Noé, após o dilúvio: não mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Então preste atenção, abençoado, você está vendo que o espírito do homem já vinha condenado, a alma, a vida do corpo já vinha condenando o espírito estava sujeito. O espírito é a luz de Deus, nele não há condenação, mas houve condenação quando ele se sujeitou, quando o espírito de Adão se sujeitou a quem? A vontade da carne, a vontade do corpo. Então o homem, todos que viriam de Adão, viriam como seres carnais. Aonde é que o espírito vai reagir? Não podia, porque estava inoperante, estava condenado, não tinha forças, e Deus não podia fazer nada, Deus não podia tocar, porque ele se entregou o reino de Deus à vontade da carne. Então o espírito estava condenado pela vida do corpo, da alma. Então, o Espírito Santo não podia habitar nesse corpo. O Espírito Santo não podia habitar. Mas vem então Cristo, Jesus cumpre sobre ele a maldição, ele se torna maldito por nós. Então, e ele então agora tira o espírito daquele estado de condenação que estava aqui, subjugado pela vida do corpo, pela alma, e então ele tira o espírito dessa condenação, e agora ele, o que? Traz todos os espíritos de antes, que está, o que? Está no sepulcro, né? Todos os que estão lá no sepulcro. Então Deus, ele traz e dá vida a esses espíritos, traz para a presença dele, e ele então pega e agora ele vem vivificar esses espíritos. Esses espíritos são vivificados, ressuscitam, vão para a presença de Deus, se unem todos nos céus, todos eles juntos, e então forma-se um corpo espiritual, aonde Cristo é o cabeça. Esse corpo espiritual chamou-se, Paulo denominou-se, esse corpo descreve para nós como a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Então essa era a igreja, era o corpo celestial, o corpo espiritual nos céus, formando, né, os espíritos nos céus que foram recolhidos, formando um corpo espiritual chamado igreja, aonde Cristo era o cabeça. Agora, amados, preste atenção. O propósito de Deus, como foi algo que Deus fez e viu perfeição na sua obra em recuperar o homem, Deus agora vem fazer, por meio de Cristo, Cristo vem fazer a repetição. Ele vivifica os espíritos, e agora o estado daqueles que iriam vir sobre a vida do corpo viriam gerado pelo Espírito. Por quê? Porque, como Paulo diz, houve uma cirurgia, Deus apartou a alma, Deus não usaria mais aquilo que ele condenou. A vida da alma já não mais existe no corpo, mas existe a vida do espírito. Talvez você vai dizer, mas irmão Paulo, mas então o homem é sem alma? Pode-se dizer que sim, porque a alma, aquilo que está no lugar da alma do homem, é o espírito do homem, que era igual à alma. Ele que deu vida ao corpo. Então o espírito é que agora que vem dar vida ao corpo.
gerando filhos espirituais em Deus. Não mais debaixo da condenação, porque se nós não pudermos aceitar isso, se existe a vida da alma, ainda existe a condenação diante do Pai. Porque Cristo, ele derramou a sua própria alma, ele entregou a sua própria alma para resgatar toda a criação. Por isso que hoje nós viemos pela vida do Espírito no corpo. Então, agora, com a vida devolvida, onde o Espírito do homem está agora sobre a vida do corpo, aqui está a vida do corpo, o Espírito do homem sobre a vida do corpo, agora Deus pode derramar o seu Espírito. Aí ele vem cumprir a profecia de Joel, capítulo 2, verso 28 ao 31, porque nos finais dos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens profetizarão, os vossos velhos sonharão. Então, essa profecia vem se cumprir. Então o povo, quando vê, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 17 ao 27, quando vê o povo gentio, o povo a quem não foi chamado à salvação, vê o povo gentio sendo batizado e falando em línguas, então eles ficam pasmados. Por quê? Porque o gentio nem comunhão com Deus tinha, mas agora aqueles que recebiam do gentio, recebiam o evangelho, a palavra do evangelho de Cristo, eles também eram incluídos à salvação. Por que que isso foi possível? Porque agora a vida do Espírito era sobre o corpo, e sobre o Espírito, sobre a vida do Espírito, não há nenhuma condenação. Por isso que o apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí, como eles estavam na época ainda, no período do Aion, aonde haveria o juízo, então ele diz que não andam segundo a carne, mas segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade do Espírito, que andam na reta justiça. Então, preste atenção, amados e abençoados. Para eles, naquele período que ainda a lei estava em transição, da lei para a graça, esse período estava em mudança. Transição é mudança, aonde a lei estava chegando ao seu fim, e somente na queda do templo de Jerusalém, nos anos 70, é que então seria estabelecida por completo a graça. A graça, ela já vinha se mostrando, ela já vinha sendo manifesta por meio de Cristo, né? Ela já foi manifesta desde a criação, mas a sua maior aparência em Deus encarnado foi por meio de Cristo, aonde ele trouxe o novo evangelho. Novo por quê? Porque é boas novas, boas notícias. Então o novo evangelho é porque traria uma novidade, uma dádiva para cada um de nós. Então agora o Espírito Santo, não havendo condenação, ele poderia morar. Aonde é que ele iria morar agora? Ele iria morar no exterior do homem? Não. A vida do corpo, Deus não mais a quer, porque a vida do corpo para nada presta, senão para ser lançado fora. A vida do corpo só serve nesta vida, mas o que Deus ele veio resgatar é o que? Os espíritos. Ele veio habitar entre nós para que no final da vida do corpo o espírito humano fosse levado a ele de volta, de forma perfeita. Você está entendendo, amado? Então, amado, o espírito, durante o curso da vida do homem, o espírito foi disciplinado de Adão até a cruz
O espírito foi disciplinado e hoje ele continua sendo disciplinado por Deus. Disciplinado o quê? Ensinado. Por meio do Espírito agora sendo conduzido pelo Espírito Santo, o nosso espírito agora, ele cada dia ele se torna mais perfeito. Aonde é que ele perdeu a sua perfeição? Quando ele se submeteu à vida do corpo. Você está entendendo, amado? Então temos que entender esse princípio. Então, a vida do espírito sempre existiu. O espírito humano. O espírito humano. O homem não é ser bestial. O homem não foi criado ser bestial. O homem perdeu o espírito, perdeu entre aspas, porque ele nascia com o espírito morto, inoperante. Estar morto significa estar inoperante. Não significa dizer que ele não vinha, porque não tem como a vida do homem vir sem o espírito. A vida do corpo dependia do espírito. Só que ele não tinha força, ele vinha morto, doente. Ele não tinha força para o quê? Se manifestar. Para lutar contra a vida da carne. Então o espírito não tinha força. Então o que aconteceu? Cristo tirou dessa condição, tirou ele daqui e botou ele aqui, e extirpou a vida da alma, e agora só tem a vida do corpo. Ele tirou a condenação da alma. Por isso que Paulo usa a expressão que a palavra de Deus é mais cortante do que espada de dois gumes, a ponto de dividir corpo, junta e medula, alma e espírito. Por quê? Porque Cristo estaria fazendo uma incisão. Quando ele veio fazer, após cruz, ele fez uma incisão sobre a vida da alma. A vida do corpo. Então a vida do corpo agora, em Cristo, que viria, seria uma nova vida. Por isso que João descreve no livro de Apocalipse: vi novo céu e nova terra. Que novo céu? É que Deus vai destruir esse céu e essa terra? Não. Mas esse novo céu e nova terra, presta atenção, fala de um novo espírito, que não é o espírito adâmico, porque é novo, porque não é mais o espírito adâmico, é o espírito de Cristo. Agora que vivificou, o espírito estava morto. Você está entendendo, amado? Então o novo céu fala do Éden. Está mostrando que o homem foi colocado em um estado edêmico de novo em Cristo, em que há um novo céu. O novo céu é aquele que é espiritual, que o espírito foi renovado. O espírito do homem veio renovado. Não é mais a vida da alma, mas agora é a vida do espírito. E nova terra. Quem é a nova terra? É o quê? Nova terra. Uma nova criatura no corpo, nascendo agora sobre um novo espírito. Não mais o espírito que procedia de Adão, mas o espírito que procedia do segundo Adão. O espírito perfeito. Seríamos gerados que nem ele, pela vida do corpo, que nem ele foi pela vida do corpo de Maria, procedia de Adão, mas ele não foi sobre fecundação de Adão, que era o gerador. Não foi um homem que gerou, mas quem gerou? O Espírito Santo. E nós também viemos neste corpo gerado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito vivificou os espíritos que estavam mortos, e agora os que viriam nasceriam com espírito sem condenação. Você está entendendo, amado? Então, temos que entender esse princípio. Agora, com um corpo
novo, né? Uma nova vida no corpo e um novo espírito. Agora, novo por quê? Porque não tem mais condenação nesse. Na vida que procedia de Adão, tinha, mas no que procede do segundo Adão, que é Cristo, não tem mais. Então agora o espírito pôde morar dentro, onde há o espírito humano. Ele se aplacou, ele se junta ao espírito humano, que é perfeito diante dos olhos de Deus, e passa a habitar. Por quê? Não no corpo, porque o corpo, ele procede de Adão, ainda tem risco, é carnal, e ele é tendencioso a fazer o mal. Então Deus colocou dentro, no nosso espírito. Você está entendendo? Então o Espírito Santo agora vem habitar em nós. O Espírito Santo não é uma novidade, como o irmão Paulo já falou, como muitos entendem, pois ele foi retirado do homem, no pecado inicial, ele se retirou do homem, pois não poderia permanecer sobre o corpo do pecado e a condenação. E o Espírito é o Criador e responsável por dar vida a toda a criação e manter a vida de todos. Você lembra que lá no início o Espírito pairava por sobre as águas. E havia treva, no princípio era o verbo, Vamos ver aqui, Gênesis, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito, ele busca o quê? Uma vida, a água simboliza arrependimento, uma vida contrita com Deus. Então agora o Espírito ele veio sobre aquele povo que ouvia a palavra, recebia no coração e se constrangia, se submetia à palavra de Cristo. Então o Espírito foi derramado, segundo a profecia de Joel, e lá em Atos 2:17 ao 27, então ele foi derramado sobre a vida do homem. Ele volta para casa, ele agora tem aonde habitar novamente, ele habita agora com o homem de novo, Deus habitando com o homem de novo. Vamos ver aqui, o Espírito é o poder de Deus, né? Nós já vimos que ele foi manifesto como várias figuras: a pomba, a língua de fogo, a água viva, né? A água que mata a sede, né? E etc. Adão foi representado no início com a veste de glória. Você vê que Adão foi representado, o Espírito em Adão foi representado como veste de glória. Esse era o Espírito de Deus, cobrindo o homem. Na criação, o Espírito foi manifesto cobrindo e protegendo as águas, abençoando as águas da criação. A partir daí, Deus começa a criação. O Espírito Santo é a própria manifestação interior de Deus. Ele é a essência de toda a criação. Ele é o próprio Verbo, descrito por João Evangelista. Então, amados, temos que entender esse princípio. O Espírito Santo, ele se manifesta no homem. Ele foi derramado sobre toda a carne, que o profeta Joel disse: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo não faz acepção. Qual é o estado que o Espírito Santo ele não aparece? O Espírito Santo está sobre toda a criação. Toda a criação. Preste atenção. Existem até ensinadores dizendo que nem todos são filhos de Deus. Para Deus, preste atenção, a verbalização, o radicalismo é o grande problema no ensino. Para Deus, todos são filhos. Ele fez a obra para reparar e receber a todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se você ensinar que existem pessoas que já vêm
eleita por Deus e o outro é filho da perdição, já vem sendo maligno, você está pregando e ensinando um Deus de acepção, um Deus que escolhe, um Deus que tem prazer em criar uma criatura má. E nós do canal Luz da Graça nunca ensinamos que Deus criou ninguém mal. O homem se tornou mal por si mesmo, pelo livre-arbítrio que ele teve de escolha. É como esse livre-arbítrio existe na nossa vida até hoje, para fazer e decidir tudo, tanto obedecer a Deus ou não, tanto para continuar pregando o evangelho ou não, tanto para fazer o bem ou não, ou o mal. Foi esse livre-arbítrio que levou o homem a decidir o que ele queria. E não foi Deus. A partir daí, todo mal foi criado. Todo mal foi gerado pelo homem. Esse é o ensino perfeito. Não podemos atribuir a Deus a malignidade de uma pessoa e dizer que ela foi gerada um filho da perdição. Ela veio com um coração maligno porque ela não é de Deus. Ela já veio para ser sentenciada ao mal. Esse é um ensino errôneo que nós do canal Luz da Graça não apoiamos, quem quer que seja que assim ensina. Esse ensino está totalmente equivocado. Nós compreendemos Deus como amor, que não escolhe. Um Deus que deixa o homem tomar a sua decisão. Agora, uma vez que aos olhos de Deus todos são filhos, eu, como criatura do Pai, eu é quem decido me sujeitar a Ele ou não. Ele conhece o meu coração na sua onisciência. Ele sabe de tudo, ele sabe dos meus caminhos, o que se passa no meu coração e até onde eu vou chegar. Mas a decisão é de cada um de nós. O fato de Deus saber não significa dizer que é Ele quem faz. Não se pode atribuir a Deus o mal do homem, a escolha do homem. Cada um escolhe a decisão a tomar em tudo nesta vida. Então, amados e abençoados, para Deus todos são filhos. Agora, só vão viver como verdadeiramente filhos aqueles que se sujeitam à palavra. É aí que entra o reino de Deus. O reino fala de o quê? Um governo, aonde há uma filiação, uma família, uma familiaridade, um governo, uma família, um lar. Este é o reino de Deus. Só entra no reino de Deus e só participa do reino de Deus aqueles que têm prazer em satisfazer a vontade do Pai, em se submeter à vontade do Pai. Apesar de Deus considerar aquele que é carnal como filho no seu coração, mas quem tem reprovado a si mesmo é aquele que tem sido carnal e tem dito para Deus: não, eu não quero te sujeitar, eu quero ser carnal. Então ele continua e vai continuar a ser carnal. Até que um dia ele se arrependa das suas más obras e então se volte para Deus. Porque se você, amado e abençoado, pregador em graça, meu irmão, minha irmã, você que ensina a graça de Deus, principalmente, você ensinar que Deus escolhe, me fala daquele que está firme na fé e de repente ele caminhou todos os anos, às vezes 20, 30 anos, e por um ano acontece uma decepção na sua vida, um desastre, ele perde um familiar e ele se decepciona com Deus, não encontra resposta e ele abandona a fé, como é o caso de muitas pessoas.
Para você que prega sobre a eleição, você diria no início, para essa pessoa que viveu 30 anos com Deus, andando corretamente, que ele seria o eleito. Você olharia essa pessoa como eleito, mas ela não seria eleito porque você o diz. Independente de ela andar correto ou não, ela seria uma pessoa, um filho de Deus. Agora, ela tropeçou, ela caiu, se decepcionou até com Deus no seu estado emocional de entendimento. Mas ela pode se passar 1, 2, 10 anos e ela então voltar à reflexão e voltar à comunhão com Deus, como é o caso de muitos que voltam e se firmam na verdade. E aí, como que você vai ensinar? Você vai ficar também como um sistema religioso que diz que a pessoa se desviou, voltou, se desviou? Então, se você ensina eleição, você vai estar confundido, porque aquele que você considera eleito vai praticar obras carnais, vai afundar a cara na carnalidade e você vai interpretar que ele é um filho da perdição. E isto não é verdade. Então, o canal Luz da Graça vem ensinar que todos são filhos de Deus por meio de Cristo Jesus, que vivificou os nossos espíritos, que vem vivificado. Agora, a diferença está em viver no reino. Só participa do reino aquele que se submete à vontade do Pai. Desde o início, no ministério de Cristo, ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino. Então havia uma condição: tinha que ser humilde de espírito, tinha que ser manso de coração, tinha que ser pacificador para participar do reino futuramente. Mas se fosse humilde de espírito, ele já viveria o reino, a manifestação do reino de Deus. Agora, é essa diferença, a manifestação do reino é que não é concedida a todos. A manifestação do reino não é concedida a todos. Aí entendemos aquela passagem da mulher cirofenícia. Voltamos à mesma situação, à mesma repetição. Senhor, liberta minha filha que está terrivelmente endemoniada. A palavra de Jesus para ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela: Senhor, mas sim, Senhor. Aí ela falou: Jesus falou para ela: não é bom tomar o pão dos filhos. Filhos quem? Os judeus. E lançar os cachorrinhos ao povo idólatra, ao povo que não se voltava para Deus, um povo condenado. Mas ela expressou a sua fé, clamando misericórdia. Ela disse: sim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem aos pés dos seus senhores. Então, amados e abençoados, aquele que não se submete não é filho no reino. Mas na condição do coração de Deus, a reparação foi feita para todos. E todos vêm no seu nascimento como filhos. Agora, o seu coração é que vai decidir. Como Deus falou para Moisés: bota a mão no teu peito. Tira a mão, estava leprosa. Bota a mão no teu peito de novo. Tira a mão e está sã. Então, do coração do homem procede o bem e o mal. A decisão de permanecer no reino como filho de Deus depende de cada um de nós. Mas aos olhos do Pai, todos os espíritos são filhos. Só que existem muitos filhos que, por ser carnal, vão viver como cachorrinho, do lado de fora. Vão viver como cachorrinho, não vão participar do reino, vão viver do lado de fora, porque não tem o Espírito de Deus, porque não se submete à vontade do Pai.
Você está entendendo, amado? Então, se torna condicional a condição de viver no reino como um filho. Aí sim, a condição de viver como reino, aí sim, pode ser filho ou cachorrinho. Como Jesus falou para aquela mulher. Olha, mas preste atenção. Ainda os cachorrinhos, a mulher falou, eles comem das migalhas que aos pés de seus senhores. Então, amados e abençoados, você vai entender que existe aquele que é carnal, mas em determinado momento ele passa a situação de aperto na vida, são espremidos, né? Na vida, e ele logo recorre a Deus, ele clama, e em determinado momento de misericórdia, Deus assim atende a ele. Deus atende a eles como atendeu aquela mulher, mas para eles serem atendidos por Deus, eles têm que expressar uma fé tamanha. Eles só vencem pela fé, porque se portam como cachorrinho, como aquela mulher. Tem que expressar uma fé dinâmica diante de Deus, tem que ter uma perseverança muito grande para alcançar algum benefício do rei. Que pelo seu amor e pela sua misericórdia, Deus concede a eles, mesmo sendo filhos carnais. Vivem do lado de fora. Agora, o verdadeiro filho do Pai, Deus concede os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, diz a palavra, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Davi falou no livro de Salmos, aos seus amados, ele diz assim, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada para comer à tarde o pão de sofrimento. E o salmista continua e disse, mas aos seus amados, quem? Seus filhos, ele dá enquanto está descansando, enquanto está dormindo. Ser filho de Deus é ter a primazia, é ter os cuidados do Pai. Por isso que Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, satisfazer a sua vontade, obedecer a sua vontade, e todas as coisas vos serão, acrescentada. Quer dizer, o que tem falta na tua vida, o que você precisar, Deus vem suprir quando você se torna e se coloca como filho do Pai. Você está entendendo, amado? É esta revelação, é esta nitidez que o canal Luzes da Graça vem trazer a você no seu entendimento. Então, abençoados, vamos ver aqui, o Espírito vivificado na cruz, com o Espírito vivificado na cruz, agora o Espírito Santo ele tem de volta a sua morada. O Espírito agora que vem após a cruz, após o juízo, nascem agora pela vida do corpo, mas já vem agora o quê? Pelo Espírito de Cristo e não mais o Espírito adâmico. Então quem vivifica esse corpo é quem? O Espírito de Cristo, que traz agora um espírito nosso humano vivificado. O espírito humano agora vem vivificado, é como se tomasse um fortificante e vem agora forte, e aonde não existe mais
a vida da alma, somente a vida do corpo pelo Espírito. Por isso Deus teve que... Então o Espírito agora, o Espírito Santo, volta a habitar agora dentro do homem. Antes, Deus não podia habitar. O que ele fazia então para poder se comunicar ao homem? Deus mandou fazer a tenda do tabernáculo, aonde no tabernáculo, no Santo dos Santos, lá Deus se manifestava, porque não existia um corpo, uma vida que ele pudesse morar diretamente, todos os dias. Por quê? Porque os espíritos, tanto a alma quanto o espírito do homem, estava condenado. Mas quando Jesus vem, retira essa condenação. Então o Espírito volta a fazer morada no homem. Você vê que antes Deus habitava em tenda, ele habitou lá no templo de Jerusalém, né? Depois da tenda passou para ter uma morada feita mais firme, né? Davi desejou fazer para o Senhor, nosso Deus, uma casa mais firme, né? Contra o vento, contra o calor, uma casa estabelecida ali. Então ele fez o templo de Jerusalém, né? Ele começou e Salomão terminou o templo. E houve então várias batalhas, se destruíram o templo e até que Herodes vem reconstruir o templo. Então no templo existia o Santo dos Santos, que era igual o Santo dos Santos tabernáculo. Existia o mesmo utensílio, a Arca do Senhor, aonde existia dentro da arca a vara de Arão, as tábuas do 10 mandamentos e o maná, que representava a santidade da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Então o Espírito já foi derramado sobre nós, né? Joel 2, 28 ao 31 e Atos 2, 17 ao 27. O Espírito Santo, existem pessoas que diz que tem que buscar o Espírito Santo. Nós vamos falar agora sobre a busca do Espírito Santo, porque está muito avançado o vídeo. Então é um pouco aqui, um pouco ali. Fique na paz. Vamos passar para a parte 5. Fique na paz.